O STF sempre teve tanto poder assim? Você já se perguntou por que tantas grandes decisões do Brasil acabam no Supremo Tribunal Federal? A resposta começa em 1988. Com a Constituição Federal, o Judiciário deixou de ser apenas um espectador da vida política nacional. A nova Constituição trouxe uma ampla proteção aos direitos fundamentais e criou instrumentos para obrigar o Estado a respeitar esses direitos. Ou seja, o STF passou a ter não apenas o poder, mas também mais responsabilidade sobre esses casos. A Constituição não criou um modelo puramente majoritário, em que a vontade da maioria pode prevalecer sobre tudo. Pelo contrário, ela impôs limites rígidos às maiorias políticas de cada momento. E quem ficou responsável por garantir na prática esses limites foi o próprio STF. O detalhe importante é este: o STF não é eleito pelo voto popular. Mesmo assim, ele recebeu da Constituição uma quantidade impressionante de competências e instrumentos decisórios. Esse foi o ponto de partida da atual musculatura institucional do STF. Depois, sobreveio a Emenda Constitucional número 45 de 2004, que criou a lógica da repercussão geral no recurso extraordinário. A ideia inicial era filtrar os casos que chegariam ao STF. Mas há um ponto curioso: para que o STF recuse uma repercussão geral, ele precisa do voto de 2/3 dos ministros. Na prática, isso significa que basta uma minoria de 4 ministros reconhecer a relevância da questão para que o Supremo assuma a competência de decidir sobre aquele tema. Então, somando essas duas coisas, a Constituição muito abrangente e um filtro difícil de ser aplicado, difícil de rejeitar, temos um cenário claro de empoderamento decisório do STF. Nos primeiros anos depois de 1988, depois da promulgação, o Supremo não avançou imediatamente sobre todos os temas. Ao contrário, ele construiu uma jurisprudência defensiva. Em várias situações, o tribunal dizia: isso não cabe ao STF, ou isso pertence ao Legislativo e ao Executivo, eu não vou me intrometer. Foi nesse período em que se consolidaram algumas posições, como a vedação ao STF atuar como legislador positivo, a exigência de pertinência temática para alguns autores nas ações diretas de inconstitucionalidade e restrições à legitimidade de confederações e entidades de classe, além, é claro, de limitações no controle de medidas provisórias e leis orçamentárias. Era uma tentativa de autocontenção. Na década seguinte, porém, o Supremo começou a rever essa postura. Passou a admitir o julgamento de temas que antes ele afastava, ampliou o acesso de entidades civis e organizadas e, pela primeira vez, avançou de forma mais intensa em mandato de injunção, suprindo as omissões legislativas e não apenas declarando ela imora como faria anteriormente. Casos como a célula-tronco, o feto-anencéfalo, a lei da ficha limpa e a lei da biossegurança mostram essa nova fase. E aqui surge o ponto central. Quando o STF decide temas de grande impacto social, muitas vezes em sintonia com a opinião pública, ele ganhou muito prestígio. Mas, junto com esse prestígio, cresceu também o risco dele assumir o papel de última palavra sobre praticamente tudo no Brasil. Carlos Alexandre Azevedo Campos, o doutrinador, ele resume muito bem essa mudança. Ele fala: houve um tempo em que a política julgava o Supremo. Hoje, muitas vezes, é o Supremo que julga a política, determina seus resultados e até a condena. E quando o tribunal passa a interpretar a Constituição de forma criativa e expansiva, interferindo nas escolhas do Executivo e Legislativo, ou preenchendo omissões, a gente está diante do fenômeno chamado ativismo judicial. O problema surge quando essa proteção deixa de ter limites claros e passa a substituir a deliberação democrática. Montesquieu já alertava: não há liberdade quando o poder de julgar se confunde com o poder de legislar ou de executar. Se o juiz também legisla, o poder sobre a liberdade dos cidadãos pode se tornar arbitrário. Então essa aí foi uma grande tensão das democracias constitucionais modernas. Como permitir que o judiciário proteja os direitos fundamentais sem transformar os juízes em legisladores permanentes? O desafio, portanto, não seria enfraquecer o STF. O desafio é definir critérios claros para sua atuação. Porque o Supremo precisa ter força para proteger a Constituição, todo mundo concorda, mas também precisa reconhecer os limites do seu próprio papel. Sem autocontenção, o risco é substituir a democracia representativa por uma juristocracia, em que decisões centrais da vida política passam a depender cada vez mais dos atores que não foram escolhidos pelo voto popular. No fim, a pergunta que fica é: quem deve ter a última palavra em uma democracia constitucional? O povo, por meio dos seus representantes? A Constituição interpretada pelo Judiciário? Ou a gente tem que buscar um equilíbrio responsável entre esses dois casos? Muito obrigado.